Olá, viajantes! Bem-vindos ao canal Próximos Destinos. Hoje, no nosso podcast, nós vamos falar de um destino que é um sonho de viagem para qualquer viajante, a Itália. E para isso eu trouxe uma amiga minha, Vivi, para falar sobre a Itália, que também é a paixão dela. Eu vou deixar a Vivi se apresentar para vocês. Oi, gente, me chamo Viviane Braga, sou amiga da Eliana. Como ela, sou apaixonada pela Itália e aceitei esse convite para falar um pouquinho sobre essa viagem que eu fiz. A gente vai falar sobre a Itália, mas assim, na verdade é um bate-papo, até para os nossos viajantes acompanharem. E eu te chamei principalmente porque você já foi 2 vezes à Itália e 2 vezes de forma diferente. E aquilo que eu falo, gente, é sempre legal você ter um destino que você pode ir, depois voltar e redescobrir ele de uma outra forma. Ou então também basta uma, se você não tiver condição de ir a segunda vez, basta uma, porque a Itália é maravilhosa. E aí eu resolvi te chamar porque, assim como eu, tu amas a Itália. Isso. Então a gente vai fazer um bate-papo aqui e aí eu vou estar te fazendo algumas perguntas e a gente vai conversando sobre a Itália, para trazer a Itália para os nossos viajantes, para mais perto, para eles poderem ter uma noção. Porque às vezes só olhar foto não diz nada, né? Então vamos lá. Vi, eu vou te fazer a primeira pergunta que eu queria te fazer, era essa. Como foi a tua primeira experiência e se tu tem alguma memória marcante dessa primeira experiência? Você foi com a sua família, não foi isso, a primeira vez? Isso, a primeira vez eu fui para comemorar meus 40 anos. Então, assim, foi o lugar que eu escolhi para me presentear nos meus 40 anos. E aí fui com os meus filhos, eles eram bem menores, né? E os meus pais, que são bem mais velhos. Então, assim, éramos 7 pessoas. E eu fiquei muito receosa em organizar isso, o horário do pessoal mais velho, o horário do pessoal mais novo. E aí eu resolvi fazer uma viagem mais assim organizada, um roteiro. Isso. Eu acho que foi um circuito, né? Isso, é um circuito. Não lembro, não me recordo agora aonde foi, que eu não conhecia ainda as tuas programações. E aí eu peguei um circuito e fiz ele. Foi legal, interessante, porque eu consegui conhecer muitas cidades, né? Era pouco tempo, mas assim, eu conseguia fazer todo mundo acordar no mesmo horário, todo mundo ter uma rotina que, se eu não tivesse numa excursão com horário programado, eu não conseguiria fazer de forma nenhuma, né? Porque ia acordar cada um no seu horário, no seu momento, e acho que não ia fluir como fluiu. Né? E eu fiquei muito apaixonada pela Itália, porque eu consegui conhecer vários lugares que talvez sozinha eu não conseguiria. Tu te lembra quais foram as cidades que o circuito passou? Lembro que a gente saiu de Milão. Aí a gente fez Lago de Garda. Sim. Fiz um passeio muito legal no barco lá. A gente passou o dia no Lago de Garda, tinha um castelo, conhecemos o castelo. Foi assim, muito, muito legal conhecer o Lago de Garda. Eu acho que sozinha eu não iria para ali, é bem distante, né? Até mais isolado, assim. Tá. Depois disso a gente foi para Verona, aí fomos para Siena, fomos para Pádua, eu conheci também Pádua, conheci Assis e fomos Florença, Pisa, fomos para... Foram passando pela cidade, que é aquele circuito que vai de ônibus e você vai conhecendo várias cidades da Itália, né? Isso, é de ônibus, a gente não dormiu em muitas cidades. Assim, o que eu fiquei muito a desejar foi que em Veneza, eu queria ter dormido na ilha de Veneza. Sim. E como era na excursão que eu fui, não dava para dormir lá. A gente dormia num hotel mais distante. Então, a gente sempre que queria ir na ilha, tinha que pegar uma balsa e ir para essa ilha. E passava o dia na ilha, mas aí na hora de dormir tinha que voltar para o hotel, que era fora. Pegava a balsa e voltava, né? E aí eu fiquei com vontade, assim, de voltar para ter uma outra experiência. Exatamente. É porque é aquilo que a gente estava falando. São experiências diferentes, mas a gente tem que escolher qual é a melhor forma para aquele momento, para aquele grupo que está viajando, né?
Às vezes, como tu mesmo falou, não tinha como se eu não fosse de circuito para que todo mundo fizesse o mesmo horário para poder conhecer várias cidades, não. Foi mais confortável, assim, pelo grupo, pela diferença de idades, foi bem mais confortável, assim. E outra, me deixou conhecendo já e me deixando mais segura de voltar. Sim. Da forma até que tu eu voltei. Voltou, né? Que a gente vai já contar para vocês. E me diz uma coisa, Vi. E aí, a Itália te surpreendeu? Foi paixão mesmo? Era tudo aquilo que tu estava imaginando? Era tudo que eu estava imaginando e eu acho que até um pouquinho mais, porque aí eu voltei já querendo pesquisar outros lugares que eu pudesse ir também, encaixar e refazer uma nova viagem. Tanto que a meta quando eu voltei foi, vou me programar de novo, porque eu quero ir de novo. E é engraçado, toda vez que a gente volta, né, que eu já fui 2 vezes também, eu falo assim, não, eu quero ir mais uma vez, espera aí que eu não conheço. Porque não dá tempo, gente, não dá tempo. As pessoas falam assim, eu quero conhecer a Itália. Eu falo, tá, quais cidades da Itália que você quer conhecer? Aí as pessoas começam a elencar várias cidades e falam assim, não, mas eu só tenho 6 dias. Eu falei, não, então não dá. Vamos fazer o seguinte, se você só tem esse tempo, você vai e conhece X e X e X. Numa outra oportunidade, você vai conhecer. Porque para você conhecer a Itália inteira, eu acho que é um mês, ou até mais que isso que você precisa ter. Só para a Itália. Por isso que eu digo assim, existem viagens que a gente às vezes faz. Portugal, Madrid, Paris, Londres. Mas a Itália não dá, né? Não dá para fazer só Roma. Como é que você vai para a Itália e conhece só Roma? Diz para mim. E outra, eu até vou falar isso, da primeira vez que é essa viagem que eu fui em família, em 2017, eu fui para Roma também, né? A gente passou 3 dias em Roma e tal. E eu fiquei com aquele gostinho de quero mais, porque eu queria ter explorado mais Roma, apesar de que foi bem legal Roma, dessa vez que a gente foi. Eu já estava um pouco, a galera meio cansada, então ficou Roma mais eu e Carlos Henrique e meus pais ficavam mais quietinhos. Os meninos eram menores também, ficaram mais quietinhos. Eu acho que eles curtiram mais o hotel de Roma do que Roma, como a gente. Mas eu fiquei com aquele negócio, eu preciso voltar em Roma, preciso voltar em Roma. E aí... Teve a segunda oportunidade que a gente vai já falar. Bom, como eu estava falando, eu sei que você viajou tanto com a tua família, que foi essa primeira vez, e agora a gente vai chegar, como a segunda vez que tu foste só tu e Carlos Henrique. E aí, como foi essa questão da segunda vez? Conta um pouquinho pra gente. A segunda vez eu já voltei, né, aquele negócio, eu vou começar a fuçar, e aí, com a tua ajuda, com as minhas loucuras, eu quero conhecer Sikiterre. Aí eu disse, pesquisa Sikiterre, porque eu quero ir para lá, eu quero colocar esse lugar no meu roteiro e tal. E aí tu deste a dica até de eu ficar em La Spezia, porque era mais tranquilo. E para fazer todas, E aí foi quando a gente sentou em 2000, eu fui a primeira vez em 2017 e a segunda vez em 2019. E aí foi que a gente sentou e fez aquele roteiro e eu voltei só nos lugares que eu realmente gostei e fiquei aonde realmente eu queria ficar. Porque eu queria ficar em Veneza, na ilha, e fiquei na ilha. Inclusive, Vi, quando a gente montou esse roteiro, eu lembro que Verona não podia, porque você queria dormir em Verona. Você falou, não, eu preciso dormir em Verona. Eu voltei assim, apaixonada por Verona, né? E essa dormida em Verona foi muito legal, porque teve um concerto de Ivolo, era um concerto lindo que estava tendo na arena lá de Verona. E a gente estava sentada na praça, a gente não estava entendendo nada porque que tinha tanta gente passando arrumada, com chapéus de antigamente, um negócio assim super diferente. Eu disse, meu Deus, o que vai ter nessa cidade? Vai ter um evento, vai ter... Não sei... E era exatamente isso, era uma ópera que ia ter na arena de Verona. E estava fechada para esse show desse pessoal e foi muito legal. E a gente ficou do lado de fora, tomando nosso vinho, comendo nossa massa e escutando, porque realmente não dava para comprar o ingresso para ir. Mais em cima da hora. Porque era em cima da hora. Mas assim, foi importantíssimo ter dormido lá. Foi maravilhoso, foi uma das coisas assim que mais me marcou. E também Veneza, né, que eu ia te falar, que dessa vez que a gente programou nossa viagem, tu escolheste um hotel maravilhoso, porque foi na ilha mesmo, que inclusive quando a gente chegou
Lá a gente foi num barco e a gente desceu num barco na porta do hotel. Tinha o barco na porta do hotel. Então, para mim, assim, eu estava me sentindo chegando em Veneza, de fato chegando em Veneza, porque eu estava dormindo em Veneza. E assim, foi uma das coisas que tu perguntaste que foi muito marcante, foram duas coisas nessa viagem que a gente programou juntas que foi super marcante. E diferente também o Sikiterre, que na época que eu fui nem era tão falado ainda. Isso, né? Aí... Eu vou até pedir para colocar o mapa, vocês podem colocar o mapa para a gente dar uma olhada no mapa da Itália? Enquanto ele coloca o mapa, o que é interessante, Vivi, que eu falo para todo mundo, é que Roma, olha, você acha que ela é pequenininha, mas ela é toda linda, de Milão a Palermo. E cada tempo que você passa numa região, cada cidade, ela tem seu encanto. Por exemplo, uma vez eu dormi em Perugia, nem tinha ouvido falar, e eu peguei um circuito, e a gente dormiu. E é conhecida como a cidade do chocolate. Ela é linda, ela fica numa montanha, num morro. Falei assim, gente, aonde que eu tô? Parece coisa de cena de filme, assim, a fotografia. Aí já preciso voltar na Itália de novo. Precisa voltar na Itália para conhecer lá. Eu fui 2 vezes, as 2 vezes, uma eu fui de circuito, a outra eu não fui de circuito, eu fiz como você, fiz uma programação. E vou a terceira já convidar vocês aqui. A gente está com um grupo Maranhenses na Itália. E aí nessa terceira a gente vai fazer em circuito também. Mas é aquilo, você tem circuitos, cada viagem tem o seu como eu posso dizer, tem o seu motivo, né? E os viajantes que compõem essa viagem também precisam ser escutados para saber o que você quer. Não é verdade? É verdade. Como tu mesmo falou, para mim era ideal ser um circuito na minha primeira, porque eu estava com a minha família composta com pessoas diferentes. Idades diferentes, né? Primeira vez, eu gosto muito de guia. Eu gosto dos circuitos porque o circuito tem guia. Já começa daí. Que explica também, você não fica perdida, você fica... né? Eu já voltei da segunda vez sabendo de muitas histórias porque os guias explicavam isso pra gente. E aí tudo tem sua vantagem. Já a segunda vez, como foi uma viagem para casal... A dois, né? Então isso já é uma outra forma que você não tem horário, você não precisa ter uma pressão, mas ao mesmo tempo é só 2 pessoas, então as 2 pessoas conseguem se resolver melhor, né? E a gente queria ter a experiência de andar de trem, de ir fazer a viagem de trem, que a gente não tinha feito da primeira vez. E a gente sempre fazia assim, saindo de uma cidade, cansou, vou para outra cidade e ia vivendo cada dia uma experiência diferente. E aí agora eu quero falar sobre Roma. Roma é minha paixão. Não sei se... Assim, gente, a Itália toda é minha paixão. Se eu for ficar falando aqui junto com o Vivi, a gente vai dizer qual é o meu melhor lugar da Itália para mim. E aí, essa era a minha pergunta para ti. Se eu te perguntasse assim, olha, a gente já viu que você passou, vamos lá, pelas principais, Milão, Florença, Veneza, Verona, Roma. Eu fui em Gênova, na segunda vez eu fui em Gênova. Sim, que a gente fez Cinque-Terre, Gênova e voltava por Milão. Exatamente, fiz Cinque-Terre, Gênova. Eu conheci Siena, Viena. Aquela região ali da Toscana, Pádua, na verdade. Assis, conheci também. Mas assim, acho que agora, eu parando, assim, o melhor lugar para mim é Veneza mesmo. Eu acho que Veneza... Não sei, eu acho que eu me senti assim em outro lugar. E eu vou falar uma coisa. Mito, né? Porque assim, você sentia mau cheiro lá? Não. Eu não senti mau cheiro lá. Gente, todo mundo falou assim, não, mas eu falei, gente, então eu tô indo em época que não cheiro. E sabe que foi interessante? Que dessa segunda vez que eu fui em Veneza, eu fiz muito passeio da população. Sim. Eu fui em restaurantes que as pessoas da cidade comem, que eles chamam até o gueto de Veneza. Eu conheci o gueto de Veneza, que é onde tem os canais que tem até um certo mau cheiro, mas também não é nada porque onde os turistas andam mesmo, não tem mau cheiro. Porque aonde eu andei as vezes que eu fui, eu não senti mau cheiro nenhum. Tem. E o mau cheiro que tem é muito... eu acho que é tão apaixonante aquela cidade que a gente nem lembra de mau cheiro nenhum. Eu lembro que a minha mãe, ela foi para Roma, enfim, a gente fez também na segunda vez que eu fui com a minha família, e ela também ficou encantada por Veneza. Nossa, Veneza
Tá aí. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar assim, qual o melhor lugar. Agora que tu me fez essa pergunta e a gente está conversando muito sobre, é o melhor lugar. Veneza, para mim, é o melhor lugar. Então, para você é uma cidade que não pode faltar se você vai para a Itália. Se eu for de novo, eu tenho que dar um jeito de ir lá acho que tem que estar. E essa segunda vez que eu fui, como eu fui para Gênova, eu não fui para Roma. Mas eu fui agora. Porque nessa segunda vez, vocês podem colocar o mapa de novo para a gente? Eu vou pedir para a Vivi explicar mais ou menos como foi dessa segunda vez que ela foi, que a gente montou o roteiro para ela, que já foi um roteiro personalizado, porque estava uma viagem em casal. Conta pra gente aqui, Vivi. Eu comecei por Milão, aí fiz Milão, Veneza. Traçou para lá, né? Isso, aí fui para Florença, Veneza, Verona, Florença. Aí de Florença a gente fez o Cinque Terre. E aí eu terminei em Gênova. Em Gênova. Fui conhecer Gênova. Isso mesmo. Que não tinha... Era, na verdade, Cinque Terre, que eu não conheci, né? E conheci dessa vez que a gente programou, em Gênova. Mas aí voltei ainda com dó, porque faltou Roma. Voltar a Roma. Eu não voltei a Roma. Aí o ano passado, antes de ir no leste europeu, tu conseguiu o leste europeu. Para fazer o leste europeu, eu disse, não, mas eu vou antes para Roma. E de Roma é que eu vou para lá. É o que eu estava falando. A Itália inteira é linda. Falta agora a gente fazer o sul da Itália, né? Eu tenho que voltar ainda de novo para a Itália, porque tem Nápoles, Capri, tem... Tá tudo ali para baixo, tem Palermo, falou, Sicília. Né? Sim, toda a região, porque são regiões lindas. E é o que eu volto a falar. A Itália em si é realmente um país que merece você fazer uma viagem. Se você tem 10 dias e quer conhecer, faça só a Itália. Porque 10 dias não é pouco. Ainda é pouco. Não, você só vai conhecer uma parte. Ou você sobe, ou você, como dizem, né? Ou você vai para Bota, ou você Você fica ali, você pode fazer Roma com a região toscana, ou você pode fazer Roma com Veneza e Milão, mas não dá para fazer muitas cidades. Não dá. Né? É mais de uma vez, com certeza. É mais de uma vez, e aí escolhendo o roteiro. Agora, amiga, eu queria estar te perguntando uma coisa assim, que isso não é só uma questão da Itália, mas tem essas coisas que são as dicas práticas do que a gente pode estar passando para os viajantes. Como é que tu te resolve com a moeda local quando tu viaja? Nossa... Euro, por exemplo, dessas tuas últimas viagens da vez para lá. Eu aprendi o cartãozinho, né? Agora eu tô comprando no C6, eu tô levando... Tu usa do C6? Uso C6, uso... Porque tem a Wise, tem a Nômade. Nômade é mais para os Estados Unidos mesmo que eu uso, mas é o C6. O C6 Eu nunca tinha usado, na verdade, a primeira vez que eu usei nessa viagem. Meu marido sempre usava, mas eu usei dessa última vez e, assim, foi maravilhoso. Acabava, comprava na mesma hora. E, assim, dá para se virar, mas eu também sou de levar em espécie também. Espécie. Não consigo viajar sem espécie. Tem que ter espécie. Eu também falo muito isso. A dica que eu sempre dou é você fazer ali uma noção de quanto que você vai gastar, e 30% em espécie, 70% no cartão, mas sempre é bom ter alguma coisa em espécie. É lógico que hoje em dia tem alguns países que nem aceitam mais espécie. É verdade. Então o cartão de débito ajuda muito, né? Você transfere da sua conta, é mais prático. Mas eu acho que eu sou também que nem daquelas. Eu não sei se tu faz, gente, eu vou contar uma dica para vocês, assim, de curiosidade que eu ainda não tinha contado. Eu pego 50 euros e eu guardo, tipo, escondido dentro da mala, porque se faltar, se precisar de alguma coisa, eu sei que tem aqueles 50 euros. 50 euros vai me levar para algum lugar. Vai me levar. Desde o perrengue que eu passei com... Não, desde o perrengue que um dia eu ainda falei para a Jainara, que ela também é amiga da Jainara, que já teve no nosso primeiro episódio, que eu vou fazer um episódio só de perrengue de viagem. Eu tenho muitos, eu acho bem legal. Eu já passei um perrengue de viagem que eu não tinha dinheiro para nada. Eu contei todos os centavos nos Estados Unidos para comer. E não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro, nada. Os cartões tudo negando. Meu Deus. Só que aí eu descobri que o cartão emergencial passa em farmácia, gente. E nos Estados Unidos tem tudo dentro de uma farmácia, inclusive bebida alcoólica. Então eu falei, Interessante isso. Enfim, vai ficar para um outro episódio dos perrengues. Eu vou fazer aqui uma mesa aqui, todo mundo para poder cada um contar. E falando em perrengue, teve algum perrengue
em alguma dessas duas viagens? Não. Na Itália, não. Eu tenho perrengue em outros lugares, mas a Itália tá aí. Ela foi tão perfeita que não tive perrengue nenhum. Que bom. Gente, eu sou tão maravilhoso, apaixonada com a eu Itália. Eu também, ficaria aqui conversando horas sobre a Itália. Como foi a tua experiência de andar de trem na Itália? Conta para as pessoas às vezes têm medo, não querem também, porque assim, eu conheço muitas pessoas que não se adaptam no circuito. Não querem, não gostam de horário, não gostam de guia e querem fazer uma programação, mas aí ficam travados com medo de pegar trem. Porque a Itália você tem que andar de trem, né? Tem que ser de trem para todo canto. A Itália é perfeita de trem. Na verdade, estacionar na Itália é complicado, porque os estacionamentos são sempre bem distantes dos pontos turísticos, da movimentação mesmo. Então, assim, eu acho que você perde tempo, não é barato. Uma coisa é fazer a Toscana de carro, aí eu não falo nada porque eu ainda não fiz, e vou fazer se Deus quiser, que vai ser a Itália de carro para essa área da Toscana. Mas os lugares que eu fui, necessidade zero de carro, zero. E de uma cidade para outra também, trem super fácil. Teve até um perrengue agora que você falou, um perrengue que não foi nem perrengue, assim. A gente chegou no horário para ir de uma cidade para outra, e nada desse trem aparecer e toda hora mudava o horário do trem. Tipo, o trem era 11 horas, daqui a pouco passava o mesmo trem da gente ia para 12 horas, depois ia... Aí eu, com o meu italiano que não existe, meu inglês que também não existe, fui tentar resolver. E aí lá eu aprendi que quando você perde não é que você perde um trem, quando um trem atrasa, é só você ir no guichê que automaticamente eles te relocam para outro trem, para o próximo trem. Ah, tá aí, olha, isso aí eu não sabia. Eu também não, e eu fiquei 2 horas e meia. Esperando o tal do trem. Tal do meu trem. Só que esse trem não ia mais chegar, porque ele quebrou. Então, automaticamente, eles não avisam no painel que o trem quebrou. Eles ficam só empurrando mais para frente, porque tem uma hora que o trem vai voltar a funcionar. Só que aí tu chega lá e fala, olha, meu trem era esse e tal. Não, calma, eles mesmos te emitem na mesma hora, tu não precisa nem explicar muita coisa. Eles olham qual é o trem, eles já sabem que o trem tá com problema e eles te colocam em outro trem. Como tu não despacha a mala tá lá contigo, o trem que tu entrar tá de boa, te levando para onde tu quer, tá de boa. E eu também não sabia disso, isso é muito interessante. Ai, olha, gente, tá vendo? A gente conversando sobre Itália. Esse que é o sentido do programa, é conversar, falar do destino, botar todo mundo aí morrendo de vontade de ir para a Itália e mostrar que viajar é fácil, desde que seja planejado, desde que tenha segurança, né? A gente conversou muito sobre planejamento, como planejar. Não, tem que ter um planejamento, também não dá para ir na louca, aí eu vou chegar lá e eu vou me hospedar onde for, não, eu não viajo assim, não consigo, tanto que a gente fez a programação de acordo, eu quero passar 2 dias, 3 dias, então a gente foi fazendo a nossa programação. Agora o trem dá para conciliar o horário que quiser, porque eu São sempre vários, fazia assim, né? eu sempre fazia assim, eu chegava na cidade, eu já comprava o trem de ir embora. Então já me organizava no dia de ir embora para aquele horário que eu tinha comprado a saída. Sim. Então eu chegava, eu já comprava a saída, que fosse daqui a 2, 3 dias, então já ia para o meu hotel com o bilhete de ir embora. Então isso também é uma forma de estar programada. Isso é uma forma de estar programada. Vi, para a gente finalizar, gente, porque a gente ficaria horas falando sobre a Itália. Uma coisa super importante, para quem não sabe, a gente sempre vai estar repetindo, tá? Para viajar para a Itália, passaporte, não precisa de visto, por enquanto, e seguro viagem, obrigatório. Sim. Né? É muito importante. É uma das coisas que a gente Graças a Deus nunca precisei, mas a gente também não faz para precisar, a gente faz só para... E até porque é obrigatório, né? Então tem que ser. E a Itália vai ser sempre uma paixão. Sempre quando a gente puder, a gente vai conversar sobre a Itália, vai viajar. A gente já combinou uma vez, vamos. Um dia a gente ainda vai juntos para a Itália. Quem sabe fazer o sul da Itália, que eu também não conheço. Gente, Itália é um país que vocês podem ter certeza. Dá para voltar várias e várias vezes. Para encerrar, amiga, a gente vai fazer um bate-bola. Ai, meu Deus. É um bate-bola bem simples, nem te preocupa, tá? E é geral. Então, assim, pode ser a Itália, como pode não ser a Itália, as perguntas que eu vou te fazer e tu vai responder. Beleza? Tá bom. Tá bom.
Qual foi a viagem mais inesquecível que você já fez? A Itália. O que não pode faltar na sua bagagem? Ai, meu Deus. Não, é contigo, a bola é sua. Meu Deus. O que não pode faltar na minha bagagem? Que toda vez que você viaja, você sempre sabe que você vai colocar lá. Ai, minha necessidade de remedinhos? Pronto! Porque eu tenho medo de passar mal e não ter. Porque não é fácil, eu né? faço uma lista eu faço. a minha necessidade de remedinhos. Eu também levo, porque assim, eu não sou uma pessoa de ficar doente. Eu não tomo nenhum remédio controlado, nada, não. É só para poder... remédios básicos. Mas, por exemplo, que a gente não sabe para se mim, dor de consegue. cabeça é de pirona. Pois é, eu também. Anti-inflamatório é cataflã. Então, eu não posso viajar sem. Eu não sei nem se eu posso estar falando no YouTube os nomes dos remédios, mas... remédios que... você pode comprar, né? Eu tenho sinusite, então o Sorin é uma coisa que eu tenho que levar e não é fácil lá, e nunca é igual também. Sim, isso não pode faltar na tua bagagem. Ai, meu Deus. O destino que te surpreendeu positivamente? Ai, o leste europeu, que eu fiz agora, ano passado. Para mim, assim, foi não vou dizer que é o melhor lugar do mundo, porque para mim a Itália é o melhor lugar do mundo, mas assim, o leste europeu ele me surpreendeu assim de uma forma que eu voltaria facilmente dos mesmos E foi com um lugares. Circuito, né? Foi com o circuito da CVC. É apaixonante mesmo. Quando eu fui, eu fiquei assim, ali aquele passeio em Budapeste. Nossa, Budapeste é maravilhoso. Não, gente. Praga, não, tudo. Gente, todos os destinos, né? Os próximos destinos, qual vai ser o seu? Porque ele é bom demais. Prefere uma viagem planejada ou prefere aproveitar o improviso? Não, totalmente planejada. Você é das minhas. Qual o destino dos sonhos? Que ainda não foi. Ai, eu não fui, mas eu vou esse ano, que eu já comprei também. Turquia. Tá aí. Esse também vai te surpreender, e positivamente, porque ela é linda. Ai, que bom, tô realizando meus sonhos, né? Meu próximo sonho era a Turquia e tá aí, vou fazer esse ano a Turquia. Tá ótimo, então a gente já sabe que dia que você vai voltar aqui quando você for, e voltar da Turquia, eu quero você de volta para contar como foi a Turquia pra gente. Tá bom. Combinado? Combinado. Amiga, muito obrigada por ter aceito esse convite. Obrigada Amei a você. mesmo, obrigada. Gente, fiquem ligados nos próximos destinos no nosso canal do YouTube. Semana que vem, o próximo assunto ainda vai ser a Itália, porque a Itália a gente tem que ir 2 vezes, 3 vezes. Então a gente vai falar ainda sobre a Itália no próximo programa. Até o próximo destino.